Boa noite, Aldenice. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela sua presença, viu? Nosso irmão Neto. Boa noite, Neto. Boa noite, meu amigo Marcos. Tudo em ordem? Graças a Deus. Que bom, meu irmão. A, a, o som tá perfeito aí para você? Tá muito bom, muito bom. Ótimo. O seu som tá ótimo também. O som, a imagem, tá tudo bacana hoje. Joia. Que bom, meu irmão. Eu já, eu já fixei aqui no rodapé do celular o tema que você vai falar. E gostaria, antes de você fazer a prece, se você preferir, você se apresentar, porque eu coloquei uma informação lá equivocada no cartaz de divulgação. Isso. É só uma observação, mas é bem simples. É porque hoje eu estou como vice-presidente doutrinário da federação, aqui em João Pessoa, né, na Federação Espírita Paraibana. É quem saído no cartaz vice-administrativo, mas é só fazer essa ressalva, mas no mais está tudo em ordem. Tudo tranquilo. Ok. Então, nós vamos dar só um minutinho aqui para o pessoal chegando mais, a gente começa com a prece inicial. Tá bom, meu amigo. Nós vamos até que horas, meu irmão? Normalmente, até que horas a gente... Normalmente, sempre palestra um horário assim, de 45 minutos no máximo, né? 45, Tranquilo. 50, depende. Se surgir alguma pergunta, você quiser responder, não tem problema que passe no horário, não. Ah, ok, Porque tranquilo. o Instagram do Nova Luz vai até 4 horas, então tem um espaço de 4 horas. Tranquilo, meu irmão. Victor, Tranquilo. já entrou Victor, nossa irmã Aldenice, Mandar um abraço aí para Vic- Vitor Ximenes. isso, é Victor Chimino, aí de João Pessoa, né, Neto? É, é o nosso amigo. Seja, seja bem-vindo, meu irmão, Victor. Neto, como é que está Cíntia Santana, nossa irmã, lá do Pernambuco. Se eu não estiver enganado, Cíntia Santana é do Pernambuco. É, a nossa irmã cigana, Cíntia Santana. Ô Neto, como é que está a pandemia aí em João Pessoa? Tem diminuído mais? Preocupante, né, meu amigo? Continua preocupante. A gente está tendo ainda muitas dificuldades, né? Graças a Deus a vacinação está aumentando, mas ainda carece de muitos cuidados, né? Muitos É cuidados. verdade, é Nosso verdade. país como um todo, né? Exato. Mas é a gente ter fé em Deus e torcer para que a ciência dê uma acelerada mais do que já tem dado, né, Neto? Com certeza, meu irmão. Com certeza. Pedir para essas vacinas serem distribuídas o mais rápido possível, né? Que a gente realmente Uhum, está precisando. é Muitas vidas verdade. perdidas, né?
Altair Carneiro, seja bem-vindo, Altair. Eu vou fazer a prece inicial, né? Aí Tá certo. você faz a palestra e no final da palestra você já entra com a prece final. Tranquilo, meu irmão. Jesus, mestre querido, neste momento nós te rogamos, Senhor, a tua bênção de paz, de harmonia, de equilíbrio, de sabedoria, para que na noite de hoje a gente possa absorver os ensinamentos edificantes para a nossa vida que o nosso irmão Neto vai trazer para a gente. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo carinho, pelo amor que tu tens por toda a humanidade, Jesus. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade, Senhor de nossa vida, grande arquiteto do universo. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelo dia que passou, por esta noite. Obrigado por este encontro, o qual vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, Senhor. O pão material e o pão espiritual. Obrigado por esta doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos orienta de tudo que a gente necessita para a nossa vida espiritual. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos que nos acompanham. E na noite de hoje, o nosso irmão Neto receba a inspiração divina para trazer a mensagem aos nossos corações. Que a paz esteja nos nossos corações, nos corações de toda a humanidade encarnada e da erraticidade. Graças a Deus. Neto, meu irmão, fica à vontade. Obrigado, meu amigo. Aproveitando aqui para saudar a todos, né, que estão aqui acompanhando conosco, depois também o pessoal que vai assistir pela gravação no IGTV. Agradecer pelo convite, pela oportunidade, né, de estarmos juntos. Se vocês quiserem também interagir aqui conosco, também podem trazer suas mensagens. Marcos vai fazendo aí a verificação das contribuições que vocês quiserem trazer. E o tema de hoje, nós selecionamos aqui essa passagem que para algumas pessoas, né, é bem controversa, justamente pelo conteúdo que ela traz, né? Não vem trazer a paz, mas a espada. Essa fala de Jesus, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Mas como a gente sempre faz algumas reflexões, é muito importante a gente entender o contexto daquele momento, né? Que Jesus vinha já desenvolvendo com seus discípulos. Então aqui ele já trazia uma reflexão justamente em torno das perseguições, e aí nós vamos ver essa mesma abordagem tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, contendo partes assim muito próximas, né, em termos de conteúdo. E essa passagem do Evangelho de Mateus, ela também vai estar no Evangelho de Lucas, nos capítulos 12 e também no capítulo 14. Quando Jesus fala, né, sobre essa situação, não vem trazer a paz, mas a espada. Ele vai dizer: não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue atrás de mim não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado sua vida a perderá. E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa a encontrará. Fazendo uma reflexão a princípio, a gente pode pensar que Jesus está em controvérsia com a sua própria proposta. Porque nós vamos encontrar
ele mesmo falando sobre a proposta de paz, quando ele vai dizer, por exemplo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Então a gente já vê que há uma diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo. E quando Jesus fala sobre esse aspecto, né, não penseis que vim trazer paz sobre a terra, é o desdobramento da mensagem que ele traz para todos nós. E aonde é que a gente vai encontrar essa confirmação? Se nós formos para o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí quem tiver acesso ao Evangelho pode já aproveitar também para abrir, no capítulo intitulado Estranha Moral ou Moral Estranha, no capítulo 23, nós vamos ver que há todo um compêndio, né, um estudo de Allan Kardec a partir do item 9, e ele vai falar exatamente sobre esse tema. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E quais são as observações que Allan Kardec faz em relação a essa passagem? Ele começa fazendo uma pergunta. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, eu não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, a esposa do esposo, vim jogar fogo à terra, e o que mais desejo, senão que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Então, ele vai avançando e vai dizer que toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não existe uma só que não se estabeleça sem lutas. Se nós formos parar para pensar, toda proposta que Jesus traz, ela é uma proposta inclusiva, mas é uma proposta que é vivenciada um a um. Uma pergunta que eu sempre procurei me fazer nesse sentido é: por que é que nós temos espíritos, e aí a gente fala tanto encarnados como também desencarnados, que nutrem um sentimento negativo em relação a Jesus? Por que é que nós temos espíritos que são revoltados com Cristo? Por que é que nós vemos os espíritos, por exemplo, que chegam nas reuniões mediúnicas e se referem, nem sequer pronunciam o nome de Jesus, trazendo em seu sentimento, né, e falando em seus corações, mas dentro da forma poética de falar, trazendo justamente esse olhar. E por que é que esses espíritos guardam esse sentimento? É natural que eles não compreendam a proposta de Jesus da forma como nós compreendemos hoje. Também é muito natural que nós devamos ter participado em algum momento nas existências anteriores, ou numa realidade até bem pouco próxima, de olhares para a mensagem do Cristo de uma forma, vamos dizer assim, enviesada. É possível que nós tenhamos sido daqueles que engrossaram a fileira dos que são contrários à proposta do Cristo. Porque a proposta de Jesus, meus amigos, ela é por si só desafiadora. Neste tempo que nós estamos vivendo, e aí se a gente pensar no aspecto da espada, a espada ela tem dois lados. E tem a sua lâmina ali como fiel, na divisão de um lado para o outro. Se nós estamos de um lado, enxergamos uma perspectiva. Se estamos do outro lado, enxergamos uma perspectiva oposta. E estar nessa condição de vínculo na mensagem do Cristo significa dizer compreender essa proposta de acordo com as nossas limitações, que também já não são poucas, mas, acima de tudo, compreender essa proposta como algo que precisa fazer muito sentido para todos nós. E esse sentido ele vai chegando hoje de uma forma que nos permite refletir, analisar, avaliar e ponderar todo esse conjunto de conhecimentos que chega para cada um de nós aqui. Não é simples fazer uma reflexão em torno da mensagem de Jesus, porque para que nós possamos trabalhar nessa relação com os nossos sentimentos íntimos, com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com os nossos problemas emocionais, nós vamos ter sempre que abrir mão de quem nós somos. E onde é que está a questão? É que abrir mão de quem somos não é fácil.
E aí a gente começa a entender um pouco mais nessa visão da espada. Por quê? Porque nós ainda estamos muito envolvidos nas teias do orgulho, da vaidade, da defesa dos nossos pontos de vista, dos nossos argumentos. Então a gente pode dizer assim, mas eu aguento até aqui. Eu não consigo ir além. Eu não consigo, por exemplo, perdoar a todas as ofensas. Mesmo que em algum instante alguém olhe e diga, mas você é espírita. Sim, é verdade. Mas quem de nós pode dizer que está apto a perdoar qualquer tipo de agressão recebida? Quem de nós pode dizer que pode perdoar a qualquer ato que seja feito, por exemplo, com um dos nossos familiares? Não adianta a gente ficar querendo dourar a pílula, porque, mas eu sou espírita, mas antes de ser espírita, eu sou espírito. E sendo espírito, eu tenho, naturalmente, as minhas questões íntimas que eu trago do passado. E isso interfere na realidade que eu tenho hoje, que eu vivo hoje, que eu passo hoje. Como é então que eu me relaciono com essa proposta? Essa proposta ela vai sendo trazida para mim de acordo com a minha realidade. E aí nós podemos entender a espada do Cristo, também a espada a qual se refere Jesus, também sendo trazida para as nossas vidas. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E essa espada, para nós, ela pode representar luta. Essa luta que começa a acontecer dentro do nosso mundo interior. Quando eu não consigo compreender, e aí imagine que eu estou vivendo dentro de uma casa em que eu ou alguém procura entender e trabalhar em torno dessa proposta do Cristo e outra pessoa não compreende dessa forma. Então alguém é chamado para um testemunho mais severo. E essa pessoa que é chamada para um testemunho mais severo, ela começa a dar demonstrações de um comportamento mais cristão, na acepção da palavra. Um comportamento mais cristão. O que é que acontece para aqueles que estão em torno dessa pessoa? É muito comum nós ouvirmos acusações, se aquela pessoa, por exemplo, recebe uma agressão e perdoa de verdade, e aquela agressão se repete e a pessoa perdoa novamente, aqui eu me permito entrar numa reflexão, quando a gente fala de agressão, por exemplo, uma agressão verbal, uma agressão gratuita, uma agressão injusta que a pessoa recebeu. Eu vou falar esse exemplo para ficar mais claro. E aquela pessoa é vítima de uma calúnia, por exemplo, e ela perdoa. É muito comum que ela chegue em casa e, ao perdoar, pela segunda vez, pela terceira vez, os seus próprios familiares olhem para ela, apontem o dedo e digam: você é muito besta. Você quer ser santo, é? Você quer mudar o mundo, não é? Você quer mudar o mundo? Por quê? Porque aquela pessoa teve um comportamento inspirado na proposta do Cristo. E aí a gente começa a ver a espada em ação. Daí Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? As pessoas que se afinam com essa ideia do Cristo, com essa proposta, elas começam a ter uma mudança de comportamento provocada pela reflexão de consciência, e é a partir dessa reflexão de consciência que ela vai demonstrando essa realidade no seu dia a dia. O mais comum é que as mudanças que precisam se operar, elas aconteçam naquilo que é mais fácil e é mais simples. Então, para algumas pessoas, por exemplo, é muito fácil deixar de chamar palavrão. Eu conheci a mensagem do Cristo e eu comecei a refletir e eu vi que não faz sentido ficar chamando palavrão. Isso é uma reflexão possível. E essas pessoas deixam de chamar palavrão. E elas vão começando a mudar o seu caráter. Outras pessoas que convivem, imagine, por exemplo, uma pessoa de 40 anos, que durante 40 anos teve aquele comportamento. E ali ela está convivendo com as outras e de repente ela começa a mudar o seu comportamento
E uma das percepções é justamente essa, ela deixou de chamar palavrão. Como ela deixou de chamar palavrão, os outros vão olhar para ela e já vai começar a ter uma percepção. Mas isso não se limita somente a esse ato. Ela vai começar a perceber que alguns movimentos que ela fazia hoje não fazem mais tanto sentido. E aí ela começa a ter mudanças de atitudes. Além de deixar de chamar palavrão, ela deixa, por opção, de frequentar determinados ambientes. Ela se afasta de algumas pessoas que ela entende que não são companhias mais tão agradáveis e tão saudáveis quanto eram até então, pela sua própria forma de ver a vida, de ver a realidade. E nessa perspectiva, os outros começam a olhar para ela e começam a tecer aqueles famosos comentários, inclusive dos quais eu já falei aqui. Quer ser santo, né? Quer mudar o mundo, quer ser melhor do que os outros. E o que a pessoa está procurando, na verdade, é, num esforço íntimo, ser alguém melhor. O que a pessoa está buscando é ser melhor, e há uma reflexão muito oportuna nessa perspectiva, porque nós não estamos aqui para ser melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para sermos melhores do que nós já somos. Nós estamos aqui, o nosso referencial hoje somos nós mesmos. Então não é necessário que a gente seja melhor do que ninguém. O que nós precisamos é ser melhor do que nós já somos até aqui. É andar mais do que nós já andamos até aqui. É fazer mais do que nós já fizemos até aqui. É dessa maneira que nós podemos perceber que, de fato, está havendo uma influência espiritual do Cristo e da sua mensagem em nossas vidas. E é por isso que somente nós é que temos essa capacidade de avaliar. Eu não posso olhar para o outro e compreender o tamanho do esforço que ele faz para ser uma pessoa melhor. E o mais comum é que a gente olhe para o outro e a gente, olhando para esse outro, a gente aponte o dedo e faça acusações. E essas acusações, muitas vezes, elas... Imagine uma planta, né, que nós jogamos a semente na terra e que ela está ali vingando, né? Mas é uma planta que não tem, nesse momento, nenhuma resistência. É uma planta ainda tenra. E, às vezes, a gente termina por matar aquela planta no seu nascedouro, com as nossas acusações gratuitas às outras pessoas que estão se esforçando para ser alguém melhor. Então, quando Jesus vem trazer essa proposta de não vir trazer a paz, mas a espada, essa espada a qual ele se refere, nós podemos interpretar, dentro dessa condição, como algo de uma busca que é procurada por alguém e que outras pessoas que convivem com aquela criatura, dentro ou fora de casa, trabalham para não permitir que essa mudança aconteça. Tomar contato com a mensagem de Jesus de forma legítima, e a gente fala sempre de forma legítima porque eu penso que quando a gente toma contato com Jesus de uma forma legítima, nós não conseguimos mais ser as mesmas pessoas. Se nós formos olhar, as pessoas que cruzaram o caminho do Cristo, quando da sua passagem aqui pela Terra, essas pessoas foram inspiradas para que pudessem ser pessoas renovadas. Nós vamos ver, por exemplo, nessa condição da espada, quantos exemplos nós vamos ter dentro do próprio Evangelho, dentro das narrativas evangélicas. Eu lembro aqui, e esse relato é muito rico, porque é trazido no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo se afasta de Abigail, quando a reconhece em Estevão, né, o seu irmão, então Gesiel, que ele era Gesiel, né, e por conta do contato com a mensagem do Cristo, ele se renova numa opção de batismo, tradição da época, e ele assume o nome de Estevão. E Paulo se afasta de Abigail justamente porque não consegue mais olhar para aquela que seria a sua futura esposa e verificar que ele tirou a vida do seu irmão. E por que ele tirou a vida de Estevão? Porque Estevão assume um comportamento legitimamente cristão. Estevão traz em si valores espirituais
já tamanhos que consegue compreender a tal ponto as limitações de momento de Saulo, e aí eu falo de momento, desculpa, eu falo de momento porque Saulo depois viria a se transformar no grande divulgador, do grande propagador da mensagem do Cristo. Se nós pegarmos esse exemplo, dá para a gente refletir de uma forma bem oportuna em torno dessa circunstância da espada. Por que que Jesus separa, então? Gesiel vem, toma contato com a mensagem do Cristo, e a partir dali, ele que já era uma pessoa que tinha já dentro de si uma perspectiva de iluminação muito rica, ele faz a opção por seguir a Jesus. E Saulo, naquele momento, representava a sociedade do mundo olhando para aquele homem que queria um processo de renovação interior. E a sociedade do mundo, ela não admite essas mudanças, principalmente quando elas vêm na direção contrária daquilo que é defendido pela maioria. E Saulo, representando a sociedade do mundo, age no sentido de abafar aquela voz que trazia uma nova proposta de realidade de vida. Mas Estevão já trazia dentro de si tanta luz e tanta grandeza espiritual, que aí é onde eu digo assim, que nós reconhecemos essas almas nobres, essas almas que realmente são diferenciadas. Porque Estevão tem uma atitude que nós achamos linda, mas eu me pergunto se eu teria a coragem de ter tido a atitude que Estevão teve de perdoar ao seu algoz ainda no seu leito de morte. Ele agonizando, olhar para Saulo, olhar para Abigail e dizer que Saulo, sendo fiel a Moisés, seria fiel também a Jesus. É preciso muita coragem para ter uma atitude dessa perspectiva. Quando nós olhamos para essa espada que se coloca, é justamente essa espada que está posta no mundo para que nós possamos fazer escolhas. Nós vemos ainda hoje, e essa é uma reflexão que Allan Kardec traz aqui no final do capítulo 23 da Estranha Moral, quando ele vai fazer uma reflexão exatamente em torno do que Jesus fala quando ele diz: não acrediteis que vim trazer a paz, mas sim a divisão ou a espada. Ele vai dizer que Jesus quis colocar, na verdade, não acrediteis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas em meu nome, porque os homens não a terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados por suas crenças tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tenham a mesma fé. Eu vou me limitar a essa passagem aqui. Allan Kardec ele faz outros comentários, mas em função do tempo, eu vou me limitar a essa passagem, a comentar essa passagem, para que depois eu possa trazer um comentário do Espírito Emmanuel, também sobre esse mesmo trecho, que é trazido no livro O Caminho, Verdade e Vida. Se nós formos refletir em torno dessa ideia que Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, vejamos, quantas vezes nós somos preconceituosos. Nós reclamamos muito em relação ao Espiritismo que as pessoas são preconceituosas conosco. Mas quantas vezes nós, também espíritas, somos preconceituosos em relação às demais religiões? Eu vou citar um exemplo que não é de outra pessoa senão eu. Vou citar um exemplo meu. Eu estava num dos MIEPs que são realizados em Campina Grande, eu não lembro o ano, já faz um bom tempo. E quando eu ia explicar para as pessoas o que era espiritismo, eu sempre dizia: o espiritismo não é como a macumba.
eu queria enfocar e valorizar a religião espírita em detrimento da macumba. E nesse MIEP que eu participei, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, na Paraíba, lá em Campina Grande, estava acontecendo, como ocorre todos os anos, o Encontro para a Nova Consciência. E nesse Encontro para a Nova Consciência, teve uma palestra que nós fomos assistir. Essa palestra foi dada por um macumbeiro. E eu fui assistir essa palestra. Achei muito interessante a abordagem que o rapaz trouxe. E quando ele terminou, eu me aproximei dele e perguntei: o que é macumba? E ele olhando para mim disse: macumba, a palavra macumba significa festa. E aí eu perguntei: mas por que é que tem tanta gente que age de forma equivocada com relação à macumba? Aí ele disse: qual a sua religião? Eu disse: eu sou espírita. Ele disse: na sua religião tem pessoas equivocadas? Eu disse: tem. Ele disse: na minha também tem. Mas a finalidade da minha religião é promover o bem, é fazer o bem. E eu saí dali pensando que aquele argumento que eu tinha usado até aquele momento não podia mais ser usado. Aliás, nem deveria ter sido usado. Porque para que eu fale bem da minha religião, eu não preciso denegrir a religião de ninguém. Para que eu exalte o valor da religião que eu professo, eu não preciso menosprezar a religião do outro. Isso é algo simples hoje da gente. Oi, Marcos. Só uma palavrinha. Eu também tinha preconceito. Tinha preconceito. Acredito que muitos espíritas tinham também, ou que ainda tem. Os pretos velhos, eles são mal recebidos nas casas espíritas. Isso é uma realidade que a gente sabe disso. As pombagiras, outras criaturas de luz que são mal entendidas por algumas casas espíritas. Então, eu acho que isso é preconceito da nossa parte que a gente precisa combater. Eu mesmo não existe mais esse preconceito comigo, porque eu faço parte de um centro espírita, né, que eles trabalham com um grupo de preto velho que tem um trabalho lindo, maravilhoso. Era só isso. Né? Tranquilo. Agradeço pela contribuição. Mas a reflexão que eu trago é justamente nesse sentido, né? Para que a gente possa refletir de uma maneira mais assertiva, né? Em torno dessa questão. Porque não nos basta somente dizer: ah, mas eu sou espírita, a minha religião, e a gente fica muito nessa briga, né? De querer defender o nosso ponto de vista a ferro e fogo, e em detrimento da perspectiva de crença de outras pessoas também. Nós podemos e precisamos pensar sempre que não vai ser a embalagem que vai fazer com que a gente avance ou retroceda. Até porque o próprio Jesus já fala sobre isso. Quando ele diz, né? Na hora de separar o joio do trigo, ele não vai dizer que foi a religião A, B ou C que fez o procedimento de transformação. O que ele vai dizer é que quem está de fato próximo daquilo que é o essencial, né? Próximo daquilo que é essencial, vai trazer para a gente uma reflexão que é mais ligada à atitude. É a nossa atitude e não a religião que a gente professa, que há de fazer a diferença, de fato, para a nossa condição espiritual futura. E ainda diz mais, que não é o fato da gente professar a religião, e que também, se a gente fizer com a intenção de recebermos de volta, nós já estamos recebendo ali naquele exato momento. Então, esses pontos eles são importantes para a gente poder refletir, porque não é a religião em si. Então nós podemos dizer, você falou no preto velho que chega numa reunião mediúnica na casa espírita, uma reunião privada, para que ele possa se comunicar. Existem espíritos nobres que se apresentam como pretos velhos
porque lhes é conveniente se apresentar dessa forma. Quantas vezes, por exemplo, já como espíritas, eu e minha esposa, nós levamos os nossos filhos para que eles fossem até uma benzedeira, para que a benzedeira rezasse sobre eles, para trazer uma energia melhor. E quantas vezes já aconteceu dos nossos filhos saírem dessa consulta, do atendimento com as benzedeiras e os benzedeiros, né? E eles saírem numa condição realmente muito mais interessante do que eles chegaram lá. Então a energia boa, ela está em toda parte. O amor, a presença do Cristo, ela está em toda parte. E são pessoas tão sérias. Eu me lembro em algumas vezes, por exemplo, lá em Itaporanga, tem uma senhora já bem velhinha que nós íamos visitar, e quando a gente saía, a gente não podia nem dizer obrigado. Nós não podíamos nem dizer a palavra obrigado, porque ela não aceitava. Tamanha era a consciência que ela tinha pela atividade que ela desempenhava. Então são questões importantes para que nós possamos refletir e a gente também trabalhar dentro dessa condição, né, de não nos permitirmos o preconceito contra qualquer religião. Aceitarmos, inclusive não só a religião. Hoje a gente vive um verdadeiro chamamento a uma reflexão em torno dos preconceitos, em torno da aceitação de quem pensa diferente de nós, de quem age diferente, de quem se apresenta de uma forma diferente. Então aqui a gente fala do preconceito racial, a gente fala do preconceito da homofobia, a gente fala dos preconceitos das classes sociais e do preconceito religioso, que é tão presente ainda na nossa realidade. E, no entanto, nós nos afirmamos né, nessa perspectiva, não, mas somos cristãos. Mas somos cristãos e alimentamos preconceito. Aí confirma, inclusive, o que Allan Kardec vem trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. E caminhando para fechar o nosso raciocínio, como eu falei para vocês, eu queria trazer um comentário do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai fazer um comentário justamente em torno dessa passagem que nós trouxemos nessa noite. Ele vai, no trecho aqui, ele vai dizer, na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Ele faz uma observação aqui muito interessante. Por quê? O que significa viver em paz? Para muitas pessoas na sociedade, uma vida em paz é uma vida sem atribulações, é uma vida sem problemas, é uma vida sem dificuldades, é uma vida em que a gente tenha uma boa soma guardada no banco, é uma vida em que a gente não esteja devendo a ninguém, que a gente esteja com plena saúde, que nós tenhamos todos os nossos familiares e aqueles mais próximos também gozando de plena saúde, e tenhamos uma tranquilidade olhando aí para seus 5, 6, 10 anos à frente em relação à vida. Falar sobre isso é uma reflexão também quando a gente vê as pessoas que procuram essas condições de existência que são voltadas exclusivamente ou quase que exclusivamente para os aspectos materiais. Isso também é importante, e eu falo quase que exclusivamente, porque tem muitas pessoas que vivem a vida tendo um vínculo de religião, mas esse vínculo de religião não é suficiente para fazer com que a pessoa mude. A pessoa vai até um determinado ponto e ali ela para, ela estagna, ela não avança mais em relação ao movimento que ela fez. Ela passa a se dedicar com muito mais ênfase à vida no seu aspecto material, e aí vem a questão do sucesso, vem a questão do dinheiro, vem a questão do poder, vem a questão da fama, e essa pessoa, ela às vezes entra num processo, numa espiral que é tão complicado, que se ela não tiver cuidado, ela pode perder a existência. E aí eu falo perder a existência naquela perspectiva do que Jesus diz, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Perder a existência nesse sentido, né? Deixar de olhar para essa realidade espiritual que nós sabemos que é de fato a mais importante. Se não, vejamos, quantas pessoas estão desencarnando
por conta da Covid, num processo que é de dias, 3 dias, 4 dias. A pessoa está bem, no outro dia a pessoa adoece, no outro dia a pessoa é internada, no outro dia a pessoa vai para a UTI, no outro dia a pessoa desencarna. Em 4 dias a nossa vida pode ter uma mudança radical. E aí eu estou me referindo à situação da Covid, que são essas situações que a gente olha hoje e a gente fica até lamenta, né? Que nós estejamos ainda tão atrasados em relação ao processo de vacinação, diferentemente de alguns países do nosso planeta que já estão numa condição bem mais interessante do que a nossa. E aqui eu faço essa reflexão sem nenhum viés político, é um viés enquanto cidadão, de lamentar que tenhamos hoje ainda tantas mortes que poderiam estar sendo evitadas, pelo menos uma parte delas. Mas o Espírito Emmanuel, ele vai trazer essa reflexão aqui, falando sobre esse aspecto da paz, e aí ele vai dizer: Jesus não poderia endossar a tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada, e eu achei muito interessante isso, a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, considerando que o livro foi escrito no século passado, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então aqui, meus amigos, para que nós possamos então fazer o fechamento dessa nossa fala, nós trazemos uma reflexão em torno das nossas perspectivas interiores. Nenhum de nós, salvo raras exceções, vai dizer que hoje vive uma realidade amplamente favorável. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas limitações, os nossos desafios. Mas, compreendendo, e essa é uma compreensão possível, que a espada a qual Jesus se refere, ela além de servir-nos na relação com os outros, ela também há de servir na relação conosco. Essa espada há de nos trazer uma oportunidade muito rica em termos de reflexão de quem nós somos e quem nós queremos ser. De o quanto nós estamos dispostos de verdade a sacrificarmos o nosso eu em detrimento de buscarmos maior proximidade com o Cristo. E aqui, quando eu falo em proximidade, não é a proximidade que se observa meramente com as palavras, mas é a proximidade que é trazida através do sentimento de podermos nos aproximar mais de Jesus. Porque Jesus espera por cada um de nós. Ele está aguardando pela nossa decisão. Ele, muitas vezes, nos livra de situações embaraçosas na vida através dos seus prepostos, dos nossos anjos de guarda, que nos trazem inúmeras oportunidades e inúmeros benefícios, muitos dos quais nós sequer cogitamos, nós sequer tomamos conhecimento das bênçãos que nos são permitidas. E aí a gente pode refletir: quem é de fato, a quem mais eu valorizo? A mim ou ao Cristo? No primeiro momento a gente pode dizer: eu valorizo mais ao Cristo.
Mas se nós formos analisar a realidade, nós valorizamos muito mais as nossas opiniões do que as opiniões do Cristo, quando a gente não consegue colocar em prática, dentro das nossas limitações, as orientações que ele nos traz. Quando eu coloco um limite, e esse limite está muito próximo de mim, no processo de transformação interior. Quando eu estou lutando comigo mesmo para me desvencilhar de vícios, de comportamentos inadequados, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e eu não consigo perceber minimamente alguma melhora em relação ao meu comportamento. Nós nos distanciamos do Cristo quando a nossa forma de ver a vida e ver o mundo prevalece desde muito tempo e nós não nos dispomos a repensar a nossa forma de ver a realidade. Nos distanciamos do Cristo quando Jesus nos pede para que a gente possa amar ao inimigo, fazer o bem a quem nos persegue e calunia. Que se alguém nos obrigar a caminhar 1000 passos, a gente caminhe 2000. Que se alguém me pede a capa, eu também lhe dê a túnica. É um convite perenemente desafiador. Mas aí nós vamos lembrar, já não de Saulo, mas de Paulo, o convertido da estrada de Damasco, quando ele vem nos fazer refletir que o amor do Cristo, e eu acho essa frase assim de uma beleza e de uma verdade muito profunda. O amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Porque é através desse amor que Jesus espera pacientemente por cada um de nós. Não no tempo dele, no nosso tempo. E a gente vai encontrar essa afirmativa dele quando ele vai dizer que se um pastor tem 100 ovelhas e uma se perde, ele deixa as 99 em segurança no monte e vai em busca daquela que estava perdida. E a sua alegria ao encontrar aquela que estava perdida é maior do que a de estar com as outras 99. Essa ovelha somos nós, que nos desgarramos ao longo destas encarnações que temos vivido ao longo desses tempos, que nos distanciamos da proposta de Jesus, que muitas vezes nos rebelamos contra a sua proposta, contra a sua mensagem, que não nos preparamos adequadamente para termos um contato mais legítimo e que pelo menos nesta existência estamos tendo essa possibilidade de uma maneira clara e cristalina através da doutrina espírita. É muito provável que esta seja a nossa primeira encarnação como espíritas, mas é altamente improvável que esta seja a nossa primeira encarnação no contato com a mensagem de Jesus. Já tivemos contatos diversos em várias encarnações. Já nos comprometemos com essa proposta e certamente falhamos. Mas que possamos fazer diferente desta vez, aproveitando essa oportunidade que a vida nos permite, para que possamos servir mais e melhor, para que possamos ir ao encontro desse Cristo que vai na contramão do mundo na maioria das vezes. E que nós precisamos ter muita coragem para abraçá-lo na sua essência. Mesmo considerando tantas limitações que ainda trazemos em nossa vida íntima. Mas seguir a Jesus nos tempos de hoje é estarmos alinhados à verdade. Seguir a Jesus nos tempos de hoje é estarmos engajados dentro de um processo que olhamos para o mundo e percebemos nas pessoas como nossos pares, como nossos irmãos legitimamente. Olharmos para a realidade que está posta no mundo e fazermos a opção correta de fazer aquilo que é o certo, mesmo que a maior parte da sociedade ache estranho. E como nós precisamos hoje de bons exemplos na sociedade. Seguir a Jesus nesses tempos áridos que estamos vivendo hoje é não querer passar na frente de ninguém,
é respeitar a vontade das outras pessoas. Quando nós estamos, por exemplo, numa casa de comércio, é sermos verdadeiros na relação com o outro, é dizermos aquilo que estamos pensando, sem usarmos a verdade que pode ser usada, por exemplo, como, vamos pensar como um diamante, que é uma joia, mas que se for arremessada no rosto do outro, pode ferir. Que possamos lidar com essa verdade do Cristo, compreendendo que o outro também tem o seu tempo. E que nos esforcemos no melhor parâmetro que a vida nos permite, que é o de sermos melhores do que já somos. Que possamos olhar para trás e perceber nesses últimos 5 anos quem eu era e quem eu sou. Nesses últimos 12 meses, quem eu era e quem eu sou. E se eu tenho conseguido, de fato, avançar nesse processo íntimo dessa realidade da espada, dessa luta interna que eu preciso fazer comigo para que, de fato, eu seja alguém melhor. E desse modo, que não esperemos pelas outras pessoas que caminham conosco e que trazem suas dores, suas angústias, suas dificuldades. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos colocar o melhor que cada um de nós traz nessa relação com a vida. Que possamos entregar à vida o que de melhor a gente tem. Porque Deus sabe do que a gente tem para oferecer. Melhor, inclusive, do que nós próprios sabemos. E Deus pega a nossa oferta, ainda tão pequenina, tão desajeitada, tão desarrumada, e termina construindo algo muito bonito de se ver na nossa vida e na vida das outras pessoas. Não hesite, não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de ir buscar aquilo que você acredita. Termino fazendo uma reflexão em forma de poesia, lembrando a inspiração do poeta Luiz Oswaldo Santiago, na mensagem chamada Vanguarda, quando ele diz: quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata abre picada, cavando a terra, joga semente, não colhe flores quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos. E deixa as flores, quem sempre faz, feliz e alegre, quem vem atrás. Muita paz a todos, um excelente domingo em família, muita saúde para todos nós e que possamos seguir sempre confiando nesse Cristo, nosso Cristo, Ave Cristo. Muito linda essa poesia, viu, que você leu? De quem é o autor dessa poesia, Neto, que você disse? Luiz Oswaldo Santiago. Ele não é Vou espírita. procurar. Vou Ele não é procurar essa espírita, poesia para não, mim. mas é uma mensagem maravilhosa. Eu trago como um Linda, lema de linda. vida para mim. Eu vou aprender, eu vou ver se eu decoro ela. É bom quando a gente memoriza, porque É, a gente já fica com ela na nossa mente. Neto, sua palestra foi excelente, viu, Neto? Maravilhosa. eu agradeço, meu irmão, Muito. pela oportunidade. Agradeço demais pela oportunidade, por estarmos juntos aqui, abraçando a todos os nossos irmãos aí de Pombal, né, da região aí de São Bento, de Paulista, né, de Catolé do Rocha, de Jericó, essas cidades tão queridas, né, e que formam efetivamente a nossa Federação Espírita Paraibana. Neto, eu fiz uma pergunta para você e eu vou ler aqui a pergunta. Eu botei no, aí no chat. Eu disse, O o que que diria para você... as pessoas que vivem lutando com a espada referida por Jesus, né? Sim, Essa luta, a gente pode pensar assim, a luta íntima, né? Que foi justamente essas reflexões que eu trouxe, para que a gente possa ser melhor do que a gente já é. Não precisamos ser melhores que ninguém. Não estamos concorrendo com ninguém para sermos melhores do que as outras pessoas. E essa luta externa, né, da proposta com a proposta do Cristo é que a gente se permita também ver a realidade de uma forma diferente. Que a gente possa ser cada vez menos influenciado pelos preconceitos, né, aceitar os outros como eles são,
é um grande desafio que nós temos no caminho. É algo possível de ser feito, mas é sempre necessário que a gente possa dar o primeiro passo para que isso aconteça, né? É lógico que as mudanças legítimas, verdadeiras, elas acontecem dentro de nós. Então, é importante que eu vá refletindo e vá me trabalhando para que eu possa me transformar. Mas eu sempre tenho em mente que esse processo vai acontecendo de forma gradual, né? É aos poucos, pelo menos para a maioria das pessoas. As verdadeiras mudanças, elas vão acontecendo de uma forma gradativa, em que a gente vai refletindo, que vai amadurecendo, que vai processando dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, né, na condição espiritual, e a gente vai conseguindo avançar e, de fato, ir marcando posições, né? É um compromisso íntimo para que eu, daquele ponto, eu não volte mais. E algo que eu sempre trago comigo, que tem me ajudado muito nesse processo de busca por essa transformação interior, é quase que um lema hoje para mim. Não, nunca desista. Nunca desista do que você quer, daquilo que você quer alcançar. Tenha muita clareza do que você pretende alcançar na sua vida e vá sempre nessa direção. Ainda que você caia, ou como a gente lembra, né, do nosso irmão Paulo, mais uma vez, ainda que de joelhos desconjuntados, mas que possamos seguir a Jesus, porque com toda certeza, todo o esforço legítimo que nós estamos fazendo, ele há de nos beneficiar pelo fortalecimento das nossas crenças, das nossas ideias e das nossas convicções na vida. Ótimo, muito bem. Agora pode fazer a prece, hein? Por favor. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, rogar ao nosso amigo Jesus que sempre continue a nos inspirar nessa jornada, abençoando aqui a cada um e a cada uma das pessoas que estão presentes conosco desde o início, daqueles que transitaram aqui pelo canal, para que também sejam beneficiados, Senhor. Aqueles que irão assistir depois essa palestra, que também possam receber as mesmas energias que estamos sentindo aqui. Abençoe os nossos lares, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos irmãos que estão nas mais diversas profissões, na linha de frente, combatendo essa pandemia, sacrificando muitas vezes as suas vidas. Abençoa também, Senhor, aqueles espíritos que estão desencarnando, vitimizados pelo processo da pandemia. E também precisamos lembrar, Senhor, naturalmente, de todos os familiares que estão permanecendo aqui, albergando a dor da saudade e pela impossibilidade de se despedir, para que o processo do luto possa acontecer de uma maneira mais equilibrada. Ajuda-nos, Senhor, a todos, para que possamos nos fortalecer a cada dia mais em torno dessa Tua mensagem libertadora e que nos preenche de forma efetiva, nos fazendo olhar para a vida de uma maneira diferente. Que essa espada que existe dentro de nós possa se fazer cada dia mais intensa, no sentido de nos apontar os rumos para o processo legítimo de libertação das nossas mentes, das nossas consciências e dos nossos sentimentos. Sê conosco, Jesus amigo, gratidão por tudo, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Neto, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre, viu? A nós todos, meu irmão. Muito obrigado a você, viu, pelo convite, pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês aí também, esse trabalho cada vez mais. E a gente continua aqui sempre à disposição. Temos aí no futuro breve uma nova data para a gente voltar a estar junto. Tá bom? Se Deus quiser. Falou, um abraço. Tchau. Um abraço grande. Tchau, meu irmão.